Obrigado, tô usando até um headset aí. Boa noite a todo mundo. Boa noite, como é que você tá, irmão? Tô bem, graças a Deus. A gente conta até a história de cobrador, né? Não faço isso. Então, pô, história de cobrador, de caminhoneiro, deve ter um monte de coisa, cara. Você já Ah, passou por alguma coisa assim? Já? é que, cara, eu tenho 28 anos, mas de vivência de trabalho, né? Quando a gente tem que aprender cedo, a gente trabalha desde cedo, então eu vejo muita coisa. História, mas que assim, quem é fã de terror de verdade, ele entende que o terror nem sempre ele é tão fantasioso, igual a gente assiste um filme, né? Ou uma série, né? É, às vezes menos é mais, né, cara? Sim, menos é mais. Às vezes você se assombra até com um pouco, né? Do que você presencia de verdade. Verdade. Sim, mas a minha história, ela começa que assim, primeiro que, como eu falei, eu tenho 28 anos e vivi muita coisa. Eu comecei novo na área de vigilante, né? Era Uhum. vigilante do condomínio não, no caso de um prédio comercial, mais ou menos 6 anos atrás, né? Trabalhei Uhum. nesse condomínio há uns 6 anos, né? Com 20 anos de idade eu comecei, saí de lá com 26. Minha escala de padrão era 12 por 36, para quem não sabe, você trabalha um e folga outro, Sim. né? Então eu trabalhei à noite, né? Então você imagina, das 7 da noite às 7 da manhã, né? Pô, pesado, né? Sim, às vezes, para quem não é de São Paulo, eu não sei como funciona nos outros estados, a que horas o sol sai, começa a sair ou surgir, né? Mas aqui em Uhum. São Paulo, por volta de umas 6h30 começa a clarear, dependendo do horário, se não for de verão. Então eu trabalhei Sim. 6 anos nesse prédio à noite, e conforme você iniciando um serviço, tudo é tranquilo, tudo bom, tudo é perfeito, né? Conforme o tempo vai passando, você começa a perceber algo, né? Eu não sei se eu sou sensitivo, não, acho que não, né? Até porque eu não vejo muita coisa. Mas nesse prédio eu comecei a trabalhar e surgiu, sabe aqueles barulhos que você escuta, que no começo você acha que não é nada e tal, né? Sim. Então comecei a perceber que tinha muito barulho. E não era um barulho normal, porque assim, galera que tá assistindo, no começo, eu entrava das 7 da noite até umas 10h30, 11 horas, o prédio tinha que estar evacuado. Então só estaria eu dentro do prédio. Era o vigia único do lugar, né? Só pra entender, você ganhava bem, né, cara? Fala a verdade. Ah, que nada, pô. Nesse mundo, quem ganha Pô, bem nesse mundo são os políticos. porque, cara, pra você estar em um prédio sozinho, cara, é cena de terror mesmo isso aí, né? Eu também, mas assim, se eu falar pra vocês que eu recusei um trabalho para fazer ronda no cemitério São Luís, aqui de São Paulo, à Meu noite. amigo. Eu Bom, é não que fui. tem. Você Pode não falar. foi? Não, não fui por conta do valor. Para mim o valor estava baixo, né? Entendi. A gente trabalha, a gente acredita um pouco, pelo menos no piso que a sua profissão exige, né? De Tá valor. certo. É isso aí, bicho. Então recusei por conta disso, senão eu tinha ido normal. Eu, como bom roqueiro, eu gosto. Não, então, é isso que eu ia falar agora. Tem pessoas que, tipo, não se importam com essas coisas mais fúnebres, né? Eu, por Sim, exemplo, eu já tenho um pé atrás, mas não é um medo. Como que eu acho que é um medo cultural, né? Da família, falar que, por exemplo, não sei, o meu lar, ele foi um lar evangélico, né? sim, você Então, cresceu dentro de uma doutrina religiosa. então até as cartinhas do Yu-Gi-Oh! Era do demônio, E isso entendeu? é isso mesmo. Então é um medo cultural, então, mas hoje eu entendo muito mais coisas, então assim, não tenho mais tanto medo, mas tem aquele, não sei, aquele sentido aranha que, sei lá, meio estranho, né? Sim, você sente alguma coisa, né? De forma, uma presença, algo te olhando, algo, uma temperatura quente ou mais fria, algo do tipo, Sim, entendi. né? Então, Que legal. continuando o assunto, Thiago, então eu trabalhei nesse prédio um bom tempo, né? No começo, igual eu falei para você, estava tudo bem, tudo bom, mas conforme foi passando o tempo, você espera o quê? De um prédio à noite sozinho? Tranquilidade, calmaria, né? Uhum. Um certo relaxamento de boa parte. Mas, assim, era um prédio de 17 andares, com 3 subterrâneos, né? 3 subsolos, né? E eu era responsável por cuidar desse patrimônio. Então, eu fazia rondas, né? Nos andares, fazia ronda nos subsolos. E, assim, muitas das vezes, para quem é vigilante vai conhecer, os prédios de rico não é essas coisas. Muitas das vezes cai energia, como cai no seu bairro, em qualquer lugar, né? Sim.
Então, assim, uma coisa é você estar sozinho, num escuro, dentro da sua casa, né? Verdade. Independente da casa, às vezes é 3 cômodos, 2, 5, 10, um sobrado, né? Outra coisa é você estar preso no lugar a noite toda, onde cai energia, num lugar enorme, né? De 17 andares. Sim. Então é muito grande, né? Pra quem... Eu conheço gente que gosta de filme de terror, mas é medroso. Tem gente que gosta de filme de terror como eu, mas assiste, tipo, pegando cada detalhe daquele filme. Da hora. Da hora. Mas assim, então o que acontece? Dentro desse prédio, diversas vezes eu escutava barulhos. Não era barulhos tipo, caiu um negócio ali. Não, cara, eu escutava, até brinco com a minha esposa e falo até hoje, eu escutava pisos, sabe? Pessoas pisando em cima, como se estivesse andando. O elevador, muitas das vezes eu vi o elevador subindo para um andar, aí ele desembarcava lá, ele descia até onde eu tava, que era o térreo, no caso 0, né? Aí quando ele abria as portas, você olhava pra dentro, não tinha ninguém, saca? Céu, louco, isso do céu. Isso era rotineiro. Cara, era rotineiro. Era rotineiro. Tanto que a gerente do prédio comercial que eu trabalhei, porra, uma das melhores... Desculpa eu falar palavrão. Não, vai, todo mal. Foi uma das melhores empresas que eu trabalhei, uma das melhores gerentes que eu já trabalhei, porque ela via o lado seu, não só profissional, mas como ser humano também, né? A gente que é profissional no trabalho, a gente precisa ter alguém que cuide de você também fora disso, né? Isso é enxerga o seu outro lado. Uhum. Então, assim, comecei a ouvir muitos passos, cara, bizarro, porque você trabalha à noite e não tem ninguém, e é uma normalidade. Uhum. Não é normal no prédio começar você ouvir passos. Então, beleza. Aí eu contei esse fato do passo, dos barulhos. Depois eu comecei a sentir porradas perto de onde eu ficava, que eu ficava numa recepção, né? Cara, eu juro pra você, tipo, imagina que você tá aí sentado agora, atrás de você na parede, e você sentisse uma porrada. Cara, assim, ó, eu já vou acreditar em você, porque a minha mãe me contou uma história que ela tomou, ela tomou, cara, vai ser até engraçado falar, mas você tá se referindo ao barulho, né? Ela, sim, no caso, sim, ela tomou uma agressão, ela foi empurrada, assim, sabe? Sem explicação, sim, cara. Sim. Então, mas isso que você tá falando agora, eu vou te contar, porque nesse lugar que eu trabalhei, não foi só algumas coisas estranhas. Eu cheguei a ouvir, e ouvir pra mim, vou falar de novo, é foda. Por quê? Eu gosto de rock and roll, gosto de música. Né? Eu toco 8 tipos de instrumentos diferentes. Caraca, então, a minha... Obrigado. Eu também desenho, hein? Ó, contrata nós aí. Não, sim, não, você é talentosíssimo, cara. Porque assim, ó, eu mal sei bater palma direito, tá? Então, imagina. Você é louco, cara. Tocar 8 instrumentos e ainda desenhar, pô. Não, você até passo para todo mundo que tá assistindo que tudo que vocês quiserem, cara, insistir, estudar, que todo mundo é capaz de conseguir. Boa, isso aí, cara. Então, cara, assim, peraí, você viveu então umas coisas mais fortes do que só barulho, então? Não, sim. Eu até peço desculpa se eu tô enrolando, passei mais breve para você. Cara, aqui é um bate-papo, cara. Então a gente vai indo do jeito que é, entendeu? Não, fica tranquilo. Então, e só para deixar um ponto importante, o pessoal que tá na live, eu tô me cagando de medo da história, tá? Porque eu tô sentindo muita verdade no que ele tá falando, velho. Não, se a galera até quiser ver que é verdade, eu mando até fotos da carteira de trabalho com o registro da empresa. Fala, ó, tá aqui, ó. Se quiser, não, realmente. Se quiser, tem foto aqui, eu mando foto do meu uniforme, tudo bonitinho, vocês verem que não é balela. Aqui não é Hollywood não, filho. Aqui é real life. Isso aí, é hardcore. Então você viveu coisas mais pesadas, por exemplo, o quê? Então, um de fatores mais pesados foi o dia que eu fui fazer ronda, né, no prédio, à noite, como eu sempre falei que eu trabalhava à noite, eu fui fazer ronda no prédio. Eu fazia a ronda seguinte, eu descia no subsolo -1, né, e aí eu fazia o quê? Ia descendo as rampas até o -3, depois eu pegava o elevador lá no -3 e subia pro térreo de novo, né, para ser o procedimento mais rápido e tranquilo. Só que assim,
Quando eu fui fazer a ronda, eu fazia de ronda a cada uma hora, a partir da meia-noite, né? Porque quando tinha gente, eu permanecia lá em cima, liberação pessoal, liberar a garagem, essas coisas. Então, quando deu mais ou menos, era 1h58 da manhã, eu falei, bom, já vai dar 2 horas, vou fazer minha outra ronda, né? Bater os bottoms. Então, eu vou começar logo, porque dá uma preguiça, a gente cansa, né? Sim, sim. Então, beleza. Eu peguei minha lanterna, tava com o meu Nextel e, vamos lá. Desci pro -1. Nessa que eu desci, que eu tava descendo pro -1, o que aconteceu? A luz foi de base. A luz acabou. Aí eu falei, desculpa, fudeu, vou ficar preso no elevador. Fudeu. E eu à noite sozinho é cruel, né, cara? Você é louco. Então acabou a luz. Ela acabou, ela deu uma voltada, só que assim, nessa que voltou, o elevador tava travado. Aí a porta, ela tava assim, ó, como posso falar? Ela tava meio que uma frechinha aberta, né? Como eu trabalhava muito tempo nessa parte de prédios, elevadores, então eu conheço um pouco. Nessa que eu vi um pouco da brechinha aberta, eu abri com as minhas mãos, tentei forçar a porta para abrir, né? Eu consegui abrir, porque a mola tava muito frouxa por conta da falta de energia. Nessa que eu abri, o elevador ele estava entre um andar e o outro, ou entre um piso e o outro. Então você só tem uma flechinha para você passar do elevador. Então eu consegui subir, apoiando nessa parte do subsolo, e subir normal. Consegui abrir o elevador, passei para o lado de fora. E o elevador ficou lá travado. Beleza. Como eu trabalho à noite, eu falei, bom, na hora que eu voltar para a recepção, eu abro a chamada para a empresa de elevadores para vir fazer a manutenção, né? Então, beleza, continuei fazendo a minha ronda. E, cara, quando eu tava descendo da rampa do -2 pro -3, a luz acabou de vez. Aí fudeu. Caraca, fiquei no escuro. Beleza. Só que nessa, cara, quando acabou a luz, que eu continuei andando, eu já peguei minha lanterna, acendi. Nessa que eu acendi a lanterna, comecei a andar, minha mulher sabe disso. A lanterna começou a falhar. Eu até brinco com a galera, né, que gosta de filme de terror, fala assim, isso acontece no filme. Não acontece porra nenhuma. Pô, quem nunca jogou Alone in the Dark, velho? Isso é doido. Não, Alone in the Dark, Outlast. Exato. Né, esses bagulho é bizarro. Bizarro. A lanterna, ela começou a falhar, cara. Eu até falei, porra, troquei a bateria agora há pouco. Mas beleza, a lanterna começou a falhar e eu não tenho medo de escuro. Nunca tive, graças a Deus. Só que assim, cara, nessa que a lanterna começou a falhar, eu comecei a sentir o quê? Um barulho. Que não era, tipo, normal. Por que não é normal? Pô, eu trabalho no prédio há tanto tempo. Essa hora não tem ninguém aqui. Como é que vai ter um barulho desse? Sabe qual que era o barulho? Era tipo assim, ó. Tá conseguindo ouvir? Pô, é o fantasma do Darth Vader, você é doido, tio. Mas assim, eu não sei nem como eu vou reproduzir uma bosta dessa, porque não tem como, cara. Não, é de outro mundo a parada, né? Olha o cigarro matando. Então, assim, beleza, só que nessa hora eu estagnei. Sabe por que eu estagnei? A lanterna que ela tinha falhado lá, ela tava dando uma piscadinha, ela deu uma parada normal. Só como eu ouvi um barulho, cara, e, tipo, pra quem já esteve em estacionamento de shopping, qualquer outro lugar, sabe que é um lugar muito grande, então o eco ali, ele se sobressai. Sim. Nesse jeito que tava esse barulho, começou a ficar meio que alto. E assim, cara, eu comecei a ouvir o barulho e comecei a virar, porque, pô, eu sou o vigilante do lugar, eu tenho que entrar em ação e tenho que tomar um cuidado pra ver o que tá ali. Porque algo aconteça com um condomínio, com um prédio, quem sofre as consequências sou eu, sim, né? Sim, verdade. Então, primeiro eu entro lá. É isso, eu entro lá do profissional. E, tipo, essa pra mim foi a parte mais agonizante, porque quando eu virei e comecei a andar pro lado do fundo do estacionamento, cara, juro pra vocês que estão assistindo, né? Cara, eu vi uma puta figura preta perto da parede. Só que
não era tipo, mas podia ser uma sombra por conta da lanterna. Não era, porque existe pilastras, existe, tudo bem. Mas a porra do negócio, ele tava no canto da diagonal da parede, entre uma parede e outra, no canto, eu mais ou menos uns 6 metros de distância, assim. Só que assim, na hora que eu mirei com a lanterna e vi aquilo, não tem pilastra. Tá? Eu olhei assim, ó, pro chão, juro pra vocês, mano, eu olhei pro chão, não tinha perna, cara. Não tinha perna. Ele tava suspenso. Ele tava como se não tivesse... É como se você tivesse em pé, mas você não vesse a perna da coisa, sabe? Sim. Pô, você é louco. Eu não vi a perna. Eu só vi aquele bagulho grande em pé. O estacionamento, ele é muito alto. Na hora que eu mirei assim pro teto, irmão, eu juro pra minha mulher, eu só vi, tipo, imagina uma forma preta. Não, tipo uma forma de um humano. O ser humano tem cabeça, 2 braços, geralmente, perna, né? Uhum. Era uma forma meia deformada e, tipo, tinha um ponto branco. Não era um olho, cara, porque, tipo, um olho, beleza, tem gente que só tem um olho, infelizmente, mas era um ponto branco meio que na parte central da figura, sim. Entendeu? Então eu vi aquilo, aí eu dei uma estagnada. Aí Travou. eu dei uma... Não, travei, porque, porra, uma coisa, você que tá acostumado a trabalhar à noite, porra, ver alguém lá parado, alguém que não é dali, tudo bem. Mas você vê algo parado ali, olhando pra você, porra, juro pra vocês, pai, devia ter mais ou menos 3 metros, eu acho, ou mais de 3 metros, eu não sei. Suspense, não tinha perna. Não tinha. Era como se eu estivesse flutuando, sabe? Suspenso por alguma coisa, não sei. Pra mim foi muito bizarro, porque nessa que eu vi, eu fui afastando devagar, né? E aí eu tentei pegar o meu Nextel e falar com o meu supervisor na época, mas, mano, eu juro pra vocês, não funcionava porque eu tava no subsolo, né? Então o sinal de Nextel não tava funcionando bem. Eu só sei que eu vi aquilo, cara, fui andando devagar, comecei a tentar subir pros outros subsolos para pegar uma porta que dê acesso ao térreo, né? Quando eu cheguei na porta do térreo, lá para dar acesso onde eu ficava, a luz voltou. Caraca, velho. Sério. Tipo, pra mim nesse dia foi como se quisesse chamar atenção, tá ligado? Como se, tipo, vou esperar você chegar ali pra te tocar ali, entendeu? Rapaz do céu. Não, mano. Mas, assim, ó, eu quando essas coisas acontecem, eu tenho algumas curiosidades para perguntar. Então, por exemplo, apareceu para você, tinha quase 3 metros de altura, isso o pessoal da live entender. Não tava relando no chão, tinha cheiro, você sentiu um ambiente mais frio ou alguma coisa assim? Então, cara, ó, é o seguinte, sobre temperatura, eu como fui um cara que sempre trabalha à noite, hoje em dia não, a temperatura para mim sempre foi muito de boa, porque eu acostumei a trabalhar com temperaturas muito mais baixas, né? Você trabalha de manhã, você é acostumado com o sol, tá ali, né? Quando você trabalha à noite, você vira quase que um zumbi, cara, um vampiro, praticamente. Porque você tá acostumado com a noite, é outra vida, é outro estilo de vida, né? Mas assim, esse que já é ali, né? Sim, já é outra coisa. Mas assim, essa figura foi estranha, muito anormal pra mim, né? Eu que assisto filme de terror, eu conheço muito bem esse estilo de coisa.